Em 62, o time foi campeão paranaense já na época, num campeonato que anteriormente existiam Série A, Série B, Série Norte, aquelas coisas todas, e depois é que passou a ser um campeonato com a participação de todas as equipes. Foi o primeiro título, um título bastante sofrido, mas o Londrina conseguiu ser aí o seu primeiro título do Campeonato Paranaense. E como era o primeiro título do Londrina e ele começou a participar, existia muita, como até hoje existe muita rivalidade. É uma pena que o Maringá só ressurgiu novamente agora, União de Bandeirantes já acabou, Platinense que existia na época, Cambaraense, essas equipes, então tinha uma rivalidade danada com a equipe do Londrina por ser uma cidade maior, uma cidade de uma pujança que estava surgindo inclusive no futebol, mas o Londrina soube sair de tudo isso e conseguiu seu título. 62 eram jogos que às vezes acontecia de você ter que jogar 2, 3 vezes fora de casa. Agora é um campeonato muito mais pegado que hoje. Hoje o futebol, o juiz dá mais cartão, chama mais atenção. Antigamente o futebol era mais, o jogador visava às vezes até o jogador do que a bola. Então as dificuldades existiam por isso. Depois é que começou a aparecer cartão para cá, cartão para lá, o futebol melhorou um pouco, né? Mas naquela época era doído jogar aí fora, viu? Eu e mais 2 jogadores começamos a se destacar na Nacional de Rolândia e os diretores do Londrina nos contrataram. Isso foi em dezembro de 61. E aí viemos a Londrina e eu joguei aqui por longos anos. É uma lembrança que a gente tem de uma grande equipe. Uma equipe que se tornou campeão porque merecia. Apesar de a gente sempre ter um combate mais intenso com a capital, com o Atlético, com o Coritiba e outros clubes na época, né? E aqui naquela época, que o Londrina estava em evidência, o campo estava sempre lotado. Apesar de que era o Vitorino, mas tinha sempre 15, 18 mil pessoas no máximo. Eu grito assim, quem quiser acreditar amanhã no Tubarão, é só sair da sua casa e assistir no Estádio do Café. Londrina 2, Galo de Maringá 0-0-0-0, porque não vai ter esse campeonato nunca na vida. Em 81, Londrina tinha um bom time, a expectativa era boa, mas alguns acreditavam, né, que poderia chegar, outros não. Mas o interessante é que os times da capital não estavam tão bem, né, principalmente Curitiba, assim, e uma final caipira, né, contra o Maringá, aí foi sensacional. Mas aí na final contra o Maringá, o londrinense estava muito confiante mesmo. Primeiro jogo lá em Maringá, o Londrina venceu por 3-2. Londrina começou ganhando, tá ganhando de 3-0 do Maringá lá. E o Maringá encostou no segundo tempo, né? Fez 3-2, né? Mas o Londrina saiu com a vitória e aí deixou a decisão aqui pro Estádio do Café aí com mais moral, né? Aí veio a decisão aqui pro Estádio do Café, ganhamos de 2-1, aquela festa fantástica, estádio completamente lotado, né? O Paulinho marcou o primeiro do Londrina. Para Nivaldo, vai Zé, fica para Nivaldo, entrega para Zé Dias carrega, caminha frontalmente, jogou para Paulinho, a chance, bateu pro gol! Londrina, logo depois o Maringá empatou. Paulinho está caminhando para o título Londrina. Em Maringá, bola para Ademir, franza para a meia esquerda, tentou a fuga, conduziu o Ademir, procura a brecha para o chute, encosta Gustavo, ele senta na ponta procurando o Ney desceu, lutou contra o Nil, cruzou para dentro do gol, subiu, afastou Fernando, rebate para seguir, bateu pro gol! Aí no segundo tempo, o Carlos Alberto Garcia, né, o bem amado, substituiu o Nivaldo, né, no cruzamento do Carlos Henrique, aí ele foi lá, meteu a cabeça, fez a festa, né? É algo assim que não vai sair da memória jamais, né? Para quem presenciou aquilo, é algo fantástico. Era complicado, porque ele era o nosso ídolo mesmo, né? E tem isso que o Urubatão não ele tá, acho, brigado, né, com o Urubatão ali, e
E curioso, né, que ele começou a se aquecer, né, por conta, né, e a torcida pedindo, e aí saiu o Nivaldo, entrou ele e acabou fazendo o gol, né, provando que a torcida estava certa, né, que o técnico teimoso teve que dar o braço a torcer, né, mas o Garcia, grande ídolo, né, e tem uma estrela fantástica, né, tanto que entrou e fez o gol. Bom, eu estou muito feliz, foi muito importante, eu acho que mais importante para nós todos. Eu não decidi nada, eu acho que eu entrei, tive a felicidade de fazer o gol, mas eu acho que os heróis do jogo e do título, eu acho que é todo o plantel, mesmo aqueles que não jogaram, como é o caso do Arengue, o Adalberto, o Capelozzi, todos, enfim, que não jogaram, o próprio Luizinho. Eu acho que estamos bastante felizes e sou muito grato ao meu Deus por ter me ajudado a fazer esse gol. A equipe não era tão boa assim no começo não, mas depois foi encorpando, né? Tinha jogadores importantes até a nível nacional como Neneca, Carlos Henrique, que mais tinha jogadores importantes, Zé Roberto, e eu fazia parte desse, e comecei o campeonato como titular. Aí machuquei, né, contusões, distensões, e a gente perdeu o primeiro turno, e aí eu tive dificuldade de me readaptar. Mas no final do segundo turno, onde a gente classificou, eu já conquistei a posição de novo. Eu, na época, achei que ia brigar com o Urubatão, briguei e ele me tirou do time. E quando eu entrei, foi obra de Deus mesmo, porque eu tinha certeza que eu ia fazer o segundo gol. E por coincidência foi de cabeça, né, que era o meu forte, e aí fiz o segundo gol e a alegria foi muito grande naquela época e até hoje, né? Ficou marcado na minha memória e no meu coração. Foi falta, aí todo mundo na área, a zaga do Grêmio Maringá era muito forte, muito alta, tinha os Íris, alguns jogadores que até esqueci o Wagner, do goleiro, e aí quando o Kardec foi cruzar, eu senti que eu tinha chance de fazer aquele gol. Aí eu fui por trás lá e cabecei muito forte, e a bola entrou e nem sei como foi. O Londrina foi campeão do Paranaense de 92, mas depois de cumprir em boa parte do campeonato uma campanha que não agradou a torcida. O Londrina empatou demais. Como naquela época a vitória e o empate em termos de pontuação era próximo, isso salvou o Londrina, porque naquele campeonato, como naquela época acontecia o regulamento do futebol, vitória valia 2 pontos e empate valia 1. Se fosse hoje, talvez Londrina nem tivesse chegado à decisão do campeonato, porque hoje vitória vale 3 pontos e o empate está mais perto da derrota do que da vitória. Mas o Londrina teve uma amarga sequência de 11 empates, ficou 13 jogos sem vencer. Nesse meio dessa série sem vencer, ele ganhou um amistoso, mas sem expressão nenhuma, claro, não valia pelo campeonato. Aí veio a fase decisiva do campeonato, entre os 4 melhores, houve uma semifinal, o Londrina conseguiu chegar, apesar de tudo, entre os 4 melhores, pegou o Atlético Paranaense na semifinal, enquanto na outra perna foi Paraná e União de Bandeirantes. Uma briga de interior contra a capital e com um resultado até então inimaginável, porque o Londrina acabou desclassificando o Atlético e o União desclassificou o Paraná. Interessante é que a situação foi bem parecida. O Londrina ganhou o primeiro jogo aqui por 3-1, perdeu o segundo jogo lá em Curitiba por 2-0, houve a necessidade da decisão por tiros livres da marca do pênalti, e aí o Londrina venceu e se classificou. Em 92, o time era formado por uma base de jogadores que subiram das categorias inferiores, categorias menores do clube. O União tinha um time muito forte também e também com essas características que o Londrina tinha. Só que a desvantagem do União é que o estádio lá era muito pequeno e não comportava a final. Em Bandeirantes, o dono de uma lanchonete mandou instalar uma antena parabólica para a torcida acompanhar o jogo. Olha aí a vibração do torcedor de Bandeirantes. Depois de um acordo entre as duas diretorias, a federação marcou os 3 jogos para o Café. 2, né? O terceiro era só se houvesse necessidade. Foram 3 empates, aliás, 2 empates, né? E o segundo empate, que foi praticamente o jogo do título, né? Porque o Londrina perdia por 2-0, conseguiu diminuir o placar e fez o gol do empate aos 44 minutos do segundo tempo e num lance irregular. Então ali matou o União, né? Acabou com o ânimo do União. O União já estava comemorando, já campeão e tal, já
E você tomar um balde de água fria desses, né? Aí foi pro último jogo, aquele clima pesado, União abatido, e o Londrina usou aí a sua força da casa cheia, da camisa mais tradicional e conseguiu ser campeão. O Varley de Carvalho, que era o treinador, ele era um cara muito difícil de lidar, e ele tinha uma forma de motivar o elenco bem controversa, né, vamos dizer assim. Por exemplo, ele chegava em um jogador e falava, ó, chegava no João Neves, por exemplo, ó, o Márcio não dá pra jogar com o Márcio, ele é muito fraco, ele falha isso, aquilo, aquele outro, não dá, não tem condições. Aí chegava no Márcio e falava, ó, o João, pelo amor de Deus, o João não joga nem na várzea e tal. Pra um falar pro outro e ficar todo mundo com raiva dele e querer provar em campo que ele estava enganado. O João Neves, que fez o gol do título, zagueiro, era um cara que batia um pouco, né, batia consideravelmente, e tinha algumas histórias engraçadas dele, né? Então ele chamava atenção por esse lado também. Até na final, quando ele fez o gol, tinha um acordo com uma marca de cerveja, que ele tinha, se algum jogador do Londrina fizesse o gol, tinha que ir na placa da marca de cerveja e fazer o símbolo dela, que era o símbolo número 1. E daí ia ter um prêmio extra e tal, em cerveja, obviamente, né? E ele fez o gol e saiu correndo com o número 1. Só que ao invés de ir na marca da cerveja dele, ele foi em uma outra marca, né? Mas tudo bem, se acertaram depois, ganharam o prêmio do mesmo jeito, né? Essa aí é uma das histórias aí que tem, né, desse campeonato. Nós provamos que com garra, com determinação, a gente supera tudo, e hoje nós superamos a deficiência técnica com a garra. A maior dificuldade era você mostrar para a imprensa, mostrar para os torcedores que o time era um time muito forte, na união do grupo era muito forte e fazia com que o time se superasse. O que a gente fazia? A gente jogava para não perder. Se ganhasse de 1 a 0 dava bom demais. A gente jogou o campeonato inteiro com o regulamento debaixo do braço e falou, ó, nós precisamos classificar. Como? Nós vamos ter que suar a camisa. Tivemos o primeiro jogo em empate, 0 a 0. O segundo jogo nós estávamos perdendo, nosso time perdendo de 2 a 0. O time do União perdendo gols, e a gente lutando dentro de campo aí, que eu falo que a nossa equipe não desistia nunca. Conseguimos empatar aos 46, sei lá, 45 do segundo tempo, onde eu fiz o gol, onde eu já estava cumprimentando os jogadores do União, ó, parabéns, vocês mereceram, papapá. E na cobrança da falta eu fiz o gol de empate, que ocasionou que teria que ter o terceiro jogo, que era em Londrina. Emoção assim indescritível, né? Porque o estádio lotado, muitos torcedores já tinham saído do estádio, e quando teve essa falta no final do jogo, era a última esperança, assim, ó, vida ou morte. E nesse cruzamento o goleiro do União saiu mal, a bola sobrou e eu empatei o jogo de cabeça, quer dizer, saí para comemorar. Eu até fui um pouco mal educado, porque o treinador do Bandeirantes lá tinha falado um monte de coisa do nosso time e, né, fiz um gesto de banana para ele assim, né, tipo provocando, mas foi uma emoção muito grande. Eu já estava com 30 anos, quer dizer, na minha cabeça seria o último campeonato, né, de rendimento que eu iria disputar, e foi realmente muito legal. Final de jogo, Londrina 2, União 2, e a decisão vai para uma terceira partida no sábado. O torcedor do Londrina invade o campo porque não esperava uma reação do seu time. E aí sobrou para todo mundo, veja só, Márcio saindo de campo sem camisa. A expectativa do dia 1º de janeiro, faltando 10 dias para o campeonato, era espetacular. Todo mundo achava que o Londrina entraria para brigar pelo título. E aí veio aquele banho de água fria, né? Perder para o Rio Branco na estreia em casa. Ninguém esperava aquilo. Aí depois se recuperou, fez 2 jogos bons, empatou com o Operário, depois perdeu na 5ª rodada para o Arapongas. Todo mundo considera Arapongas o quintal da nossa casa. Então todo mundo achava que ia jogar em Arapongas e ia ganhar do Arapongas. A gente só não contava que eles tivessem um atacante tão bom quanto é o Vinícius, né? Depois daquele jogo, o Londrina venceu uma, e aí, se não me engano, 7ª, 8ª e 9ª rodada e 10ª. Foi um desastre, porque foram 3 empates consecutivos, né? Daí a classificação
para a fase de título, para os 8 primeiros, pô, imagina, num campeonato de 12 clubes. O Londrina tinha uma pré-temporada com expectativa de brigar pelo título. E aí, faltando 2 rodadas para acabar essa primeira fase, o time tá perigando não classificar, pô, tava um desastre, entendeu? A pressão tava muito grande. Aí nós tivemos o jogo contra o J. Malucelli, pô, a gente foi fazer o jogo lá e perdeu de 1-0, 11ª rodada do campeonato. Quando perdeu aquele jogo, falei, meu, não é possível, vamos brigar pelo grupo da morte. A vitória contra o Coritiba, para mim, foi o pontapé inicial. Porque na coletiva de sexta-feira pré-jogo, o Tencati falou, ó, nós não vamos perder o jogo. Bom, eu acho que foi um jogo determinante, assim, em que a gente, assim, acho que todo o grupo, né, passou mais confiança para a torcida. Foi um jogo contra o Coritiba, em casa, que a gente necessitava realmente da vitória, não podíamos, acho que, nem empatar, né, que poderíamos disputar o torneio da morte. E aí acho que ali foi o momento que a gente se fechou realmente, o grupo entendeu a necessidade, né, da vitória e de uma retomada de melhora no campeonato, né? E aí eu acho que naquele momento, né, com a vitória do 2-0 aqui, a gente realmente fechou e eu acho que acabou para todos, né, não só eu, mas todos passando mais confiança à torcida. Na semifinal era o perigo, porque você vinha de uma vitória, mas ainda preocupado com aquela fase, o time ainda não estava encaixado e a desconfiança de jogar a primeira fora de casa. A gente foi jogar lá, começou bem, fez um ótimo primeiro tempo, a gente fazendo o jogo e aí com 10 minutos leva 3 gols, pô. Aí aquele balde de água fria de novo e aquele negócio de, meu, vamos morrer na praia de novo e vendo o Maringá do outro lado da chave ganhar do Coritiba. E aí foi o jogo do J. Malucelli, do Atlético Paranaense. O jogo do Atlético foi muito engraçado, porque a gente que fica ali cobrindo no campo, né, os repórteres de campo, a gente sempre antes do jogo fala, e aí, vai ser quanto, tal. E a gente conversando, falei, pô, vai ser 4-1 de virada, mas eu nunca pensei que fosse, porque ali você fala brincando, né? E a hora que o Paulinho tomou aquela meia-lua no gol do Marcos Aurélio, que foi uma meia-lua desmoralizante para um jogador de futebol, tanto que foi eleito o gol do campeonato. E quando fez aquele gol, pô, eu falei, não, já era, né? E aí brilhou o Arthur, né? O Arthur foi fundamental naquele jogo. O Arthur, ele é extremamente bom jogador. Ele faz as duas funções, a de 8, a de 9 e a de 11. Só que aquele dia ele tava iluminado, entendeu? E depois que ganhou aquele jogo e a gente viu que ia enfrentar o Maringá na final, aí foi um negócio, foi a faca de 2 legumes, né? Porque, por um lado, você pega um adversário que não é da capital, que não tem tanta tradição e que não tem um time talvez tão bom quanto o Londrina. Quando ficou para Maringá a decisão e tinha empatado o primeiro jogo aqui, aí alguns pensavam assim, ó, eu acho que o Londrina não vai ganhar. Mas é aquele negócio, na adversidade o time busca forças. E aí o Maringá cometeu talvez o maior erro, né? Que é a prepotência. Que aí o presidente do Maringá já deu uma entrevista dizendo que estava negociando com o Corinthians, jogo das faixas, entendeu? E isso aí no meio do futebol é uma coisa que isso muda tudo. A gente fica ali na beira do campo e fica fazendo umas estatísticas ali, sabe? Pô, o Diogo Roque, um cara super consistente, tinha errado 3 passes em 7 minutos. Então o Londrina não conseguia prender a bola. E aí a gente começava a olhar assim, um pro outro, desconfiado, falar, meu, será que nós vamos perder mesmo? Será que não vai dar certo e tal? E aquele jogo truncado, né? De repente o Maicon Silva tira aquele coelho da cartola. Aí o Londrina sofre o gol de empate numa falha do Gilvan, que talvez tenha sido o zagueiro mais regular do campeonato. E aquele jogo muito truncado e de repente foi para os pênaltis. E daí eu tava ali e tal, e o Cristiano olha pro técnico e fala assim, ó, eu quero bater o último pênalti. Pô, artilheiro do campeonato, como é que você vai falar não pro cara? Tem que deixar o cara bater, né? E aí no primeiro pênalti o Rony Dias erra o pênalti. Pô, o nosso homem das bolas paradas, porque ele é o que mais treina bola parada. Vai lá e erra o pênalti, pô, bate o pênalti a meia altura, fraco até, sabe, do jeito que o goleiro gosta. E aí erra o pênalti e os dois acertando as cobranças. O cara que errou o primeiro pênalti do Maringá, ele tinha entrado durante o jogo, mas ele tinha entrado com muito
pouco tempo de bola rolando. Então ele não, eu acho que ele não conseguiu esquentar o suficiente, entendeu? Por isso que ele bateu tão mal e o Vitor foi tão feliz na defesa. E aí teve o episódio, né, de um gol, né, que me questionaram bastante, foi o segundo gol que eu levei aqui contra o Maringá. E aí, querendo ou não, você fica se perguntando se realmente, né, poderia ter tirado ou não. E aí aquilo pra mim eu levei, né, lógico, o segundo jogo, né, para que realmente eu entrasse focado para a gente ser campeão e apagar aquela história. E, geralmente, né, nesses episódios de pênaltis, o goleiro sai como um herói, vamos dizer assim. Então para mim foi muito especial, porque foi a confirmação assim, né, de uma convicção que eu tinha, né, e se concretizou naquele jogo. Para minha carreira foi um título assim, que realmente me fez voltar a ter paixão pelo que eu faço, né, pelo futebol. E para mim realmente, particularmente, foi muito importante. E quando o Arthur bateu muito mal o pênalti do Londrina, que foi o último do Londrina a bater o pênalti, ele bateu muito mal o pênalti, sabe? Ele foi dar um bico, chutou mais grama do que bola, aí a bola pegou, resvalou ainda, sabe? No goleiro do Maringá. Foi aquele ufa, a hora que viu que tinha entrado, sabe? Quando o Cristiano foi bater o último pênalti, eu ainda falei, Casarim, ele pediu pra bater. E aí, eu tava filmando atrás do gol e a bola pegou em mim. O cara errou, eu vi a bola sair e a bola pegar em mim. Então, na hora, eu não sabia o que fazer. Se eu filmava, o Vitor ajoelhado, se eu entrevistava. Mas foi uma loucura. Sabe, depois, acho que de tudo que aconteceu, principalmente depois do jogo contra o Coritiba, o Londrina não merecia sair de lá sem o título. Talvez ele merecesse sair sem o título pelo tanto que ele jogou nas finais, que não era o que ele vinha jogando. Mas se você pegar os fatos ali, ele não merecia ter saído sem o título. O azul celeste da tua bandeira, simbolizando o céu do Paraná. O branco a paz de tua gente ordeira, que em outras terras sei que igual não há. O teu brasão resume a tua história, na altivez da rama do café. Tu surgiste, ó grande Londrina, do seio de um povo que tem muita fé. Londrina, 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 estás presente em cada cor.